Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Lamelogia. O vídeo que você está vendo é a continuação de um assunto que começamos a falar abertamente nesse outro vídeo de um ano atrás. Mas não tem ordem correta, apenas saiba que ambos fazem parte de um material essencial do nosso canal, então não deixa de assistir o outro também, e eu vou citar ele ao longo desse vídeo inclusive. E isso sou eu fazendo um destaque pela proximidade dos vídeos, mas todo o nosso material precisa ser analisado como um todo, e tem vários outros vídeos que eu poderia destacar para você que se conectam imediatamente a esse aqui. Eu vou tentar fazer isso nas recomendações e nos iCards. Agora, sem mais delongas, subam todos a bordo e vamos começar. Japoneses e hebreus. A primeiro momento, quase todo mundo, incluindo os descendentes dos dois povos que não sejam tão integrados nesse assunto, não veem nenhuma relação entre ambos, ou pelo menos não uma genealógica antiga e histórica. Meramente sugerir então que um participa na fundação do outro pode conseguir umas testas franzidas ou risadas. Mas saiba que esse assunto não é que nem aquele meme dos documentários da History Channel às 3 da manhã. Estamos falando de descobertas multidisciplinares, que levam a hipóteses surpreendentes para a historiografia de ambos os povos e revelações muito interessantes para místicos e religiosos. Como somos místicos e cientistas ao mesmo tempo, então nos diz respeito duplamente. Se você tiver entendimento do inglês, fica a recomendação desse canal que já citamos antes, My Jewish Japan, que é produzido por pesquisadores do assunto que estão sendo pioneiros em muitas descobertas e na junção delas em um estudo focado. Eu vou ler a descrição deles para vocês. Abre aspas. Esse canal foca na pesquisa e na busca da conexão entre o judaísmo e a cultura antiga do Japão e suas tradições. Nós apresentaremos a você entrevistas com acadêmicos pesquisadores, autoridades religiosas, escritores, arqueólogos e historiadores. O principal propósito desse canal é encontrar a antiga conexão entre essas nossas duas grandes culturas e criar uma nova ponte entre Japão e Israel com a ajuda de Deus, fecha aspas. Se vocês viram o nosso vídeo de um ano atrás, vão lembrar que trouxemos trechos de uma conversa/entrevista entre o rabino Benjamin Ezekiel Ederi e o professor Hidemichi Tanaka. O vídeo, que tem o seguinte título traduzido para o português, abre aspas, Hidemichi Tanaka, doutor em literatura, professor emérito na Universidade de Tohoku, e o título, A História Antiga dos Judeus que Vieram ao Japão, com o rabino Benjamin Ezekiel Ederi, do Chabad de Tóquio, fecha aspas. Vejam esse trecho que eu legendei, ainda no comecinho da fala do professor durante essa conversa. It's my pleasure to talk with you because it's a very important relationship between Japan and Israel. And so recently I research, historically the relationship with between two people because I discovered in Haniwa figures it's a period of 4th, 5th, and 6th centuries in Japan. So many figures of Jewish type persons in Kofun. It's a big tomb which were built by people in that period, and so I think it's so important that the relationship historically between two people. But unfortunately, most students never studied well, profoundly, it's these historical facts. So I think it's now we can talk about this relationship between two people historically, and also Dr. Eidelbach, it's research on the similarity of language of two people, and he said that about 3,000 words are similar.
And so, so I did historical research on that. But it's important to this similarity of language, because it's language. Generally it came from China and Japan, but the structure of the language is very different between China, Japan, and Chinese language. And what do you think about this similarity of the language or also civilization? Primeiro, eu vou me referir ao comentário do Tanaka Sensei a respeito de esse assunto ser basicamente ignorado. Como ele diz, não é algo estudado profundamente, apesar de haver uma mina de ouro de descobertas nessa direção, como outros vídeos desse canal mostram muito bem. Infelizmente, nem todos têm legendas em inglês, tá? Mas vale a pena procurar e ver os que estão em legenda em inglês, se você entende. Por que será que isso acontece? Digo, tirando o estranhamento do assunto. Bom, talvez o estranhamento em si seja algo para se refletir. Por que uma conexão tão profunda e entre duas culturas tão antigas e influentes estaria debaixo do tapete da história? Se você me pergunta, eu vou te dizer que certamente há os motivos fenomênicos e que por trás deles há os espirituais, como a própria ocultação da verdade produzida por um mundo de ilusão. Entre os motivos fenomênicos, podemos considerar o que escreveram na descrição do vídeo que estamos comentando. Se liga nesse trecho que eu selecionei. Sobre a fundação da Sociedade para o Estudo da História Japonesa. Imediatamente após o fim da guerra, a história econômica marxista entrou na Academia Histórica Japonesa em um ritmo muito rápido em nome da democracia sob a ocupação. É justo dizer que a historiografia japonesa foi formada nesse contexto. Hoje é raro ouvir o nome marxismo diretamente, mas seus resquícios certamente permanecem. Ele se tornou a base das visões de história de muitas sociedades acadêmicas, de modo que até mesmo os jovens pesquisadores de hoje são inconscientemente guiados em uma direção específica. Portanto, acredito firmemente que uma sociedade acadêmica que tenha uma visão da história japonesa diferente da visão materialista da história econômica e da visão da história da luta de classes deve ser criada para formular uma nova história nacional do Japão e para fornecer um fórum para discussão. Fecha aspas. Ou seja, a metodologia usada na academia após o Japão estar ocupado por forças estrangeiras tem ligação com esse desinteresse ou até incapacidade de desenterrar a história mais profunda. Essa sociedade, que anuncia seus trabalhos através do canal My Jewish Japan, é fundada com a ideia de trazer uma historiografia autenticamente japonesa. Consequentemente, eles computam os fatos estranhos sem eliminá-los. E aí que tantos chegam nesses paralelos curiosos entre japoneses e judeus. Não que a relação entre ambos seja uma descoberta totalmente recente. Na verdade, tem uma teoria mais antiga que mostra como as evidências estão à tona desde sempre. Sobre isso, eles escreveram, abre aspas, a teoria da ancestralidade comum entre japoneses e judeus é uma teoria marginal que surgiu no século XVII como uma hipótese sobre o povo japonês ser a parte principal das 10 tribos perdidas de Israel. Uma versão depois veio a retratar o Japão como descendentes de uma tribo de judeus da Ásia Central convertidos ao cristianismo nestoriano. Algumas versões da teoria se aplicavam a toda a população, mas outras afirmavam que apenas um grupo específico do povo japonês era descendente de judeus. Tudor Parfitt, um historiador inglês, escreve que, de fato, é no Japão que podemos traçar a evolução mais notável no Pacífico de um passado judaico imaginado. Fecha aspas. Ainda vamos voltar muito nesse assunto, mas só para você saber, a nossa versão, a teoria que para nós está sendo cada vez mais confirmada, é uma na qual essas outras participam. Para vocês entenderem, eu vou citar uma outra teoria, de natureza mais supersticiosa, digamos assim. A teoria do Japão como modelo, Nihon Hinagataron. Se vocês procuram, vão encontrar pessoas um tanto incrédulas falando sobre isso, mas ainda assim com bastante interesse. Sem me segurar muito, basicamente essa teoria do modelo surge logo quando as pessoas no Japão tiveram contato com o mapa completo do mundo, o mapa mundi, né? Assim como com a, digamos, recolonização de Hokkaido. Então é algo que se refere à era Meiji. Segundo essa visão, o Japão, o território japonês, seria quase que uma maquete do mundo inteiro, um microcosmos do nosso mundo. Então, o meu ponto é que nossa visão teria o Japão como terra primordial. O Japão seria o dragão primordial, Tiamat no mito babilônico, a rainha dragão
que é derrotada e sua carne usada para criar a terra. Curiosamente, uma outra associação espiritual que fazem do mapa japonês é daquela ilha como um grande dragão. Cada parte sendo algo como cabeça, presas, garra, cauda. É um assunto fascinante. E antes que eu me perca, qual foi o outro ponto importante na fala do professor Tanaka? A fala dele sobre as linguagens. Então, vamos a isso. Ele cita um nome nesse momento que eu acredito ser de Joseph Heidelberg, o escritor desse livro aqui, A Origem Hebraica Bíblica do Povo Japonês. Infelizmente não existe em português, aliás, como esperado, né? E ele cita um elemento do estudo do Heidelberg a respeito da língua, das línguas, né, no caso, o japonês e o hebraico. Mais de 3.000 correspondências de palavras entre o japonês e o hebraico foram encontradas. Mas veja como isso não é qualquer coisa. A língua de um povo não é só um registro cultural, mas é tanto manifestação da interioridade do povo e parte do desenvolvimento da imaginação e da consciência daquele povo. Aqui eu estou parafraseando bastante o Owen Barfield. Então, essas evidências na linguagem indicam coisas muito profundas. O próprio sensei destaca como a estrutura da língua japonesa tem tão pouco a ver com o chinês, herdando basicamente só o kanji, que veio a ser atribuído às palavras já antigas. Isso vai na contramão da história convencional. A verdade é que entre o hebraico e o japonês existe um mistério para a restauração do sentido de ambas as línguas. Não é à toa que os dois povos desenvolveram ciências místicas para o estudo profundo das palavras e letras, cada um à sua maneira. Na herança judaica se encontra a gematria, a Kabbalah, algo inclusive presente entre os povos semitas, já que o árabe também tem toda uma mística ao redor disso. E na herança Shinto, ao Kotodama, que também estuda o sentido interno das palavras, de acordo com as suas coincidências, semelhanças, etimologia e etc. Daí não nos surpreende que a palavra para papel e Deus sejam a mesma no japonês, kami. A Torá, um registro em papel, é adorada como o próprio Deus entre os hebreus. E se você acha que não, vai ter que ter paciência, a gente fala disso outra hora. Citando ainda a conversa entre ambos, o professor e o rabino, há um outro trecho que legendamos que fala sobre os onsen. O rabino declara que enxerga diversas semelhanças entre as culturas, e justamente nesses aspectos mais religiosos dos judeus. Aliás, judaísmo é uma religião acima de tudo. Então, quando se fala de povo judeu, estamos falando de uma identidade religiosa e de práticas e crenças, por mais que exista uma característica étnica. O rabino fala bastante sobre os onsen como um exemplo de aspectos cotidianos dos japoneses que são totalmente judaicos para ele, mas, curiosamente, sem que nada precise ser escrito numa lei moral e ética. Como dizem os dois nessa conversa, está escrito no ar. Interessante pensar que espírito, em grego, é pneuma, ar. A Torá verdadeira estaria escrita no espírito de um povo? É isso que esse encontro mostra muito bem, uma constatação vinda do próprio rabino. Curiosamente, esse rabino é de uma escola ortodoxa de judaísmo, o Rabbah de Lubavitch. As evidências desse espírito japonês estar alinhado com Deus foram tão esmagadoras que fez um rabino ortodoxo assumir. Aqui eu não posso deixar de recomendar esse nosso vídeo, que é um diário de bordo chamado Talvez Deus Seja Outro, falando de Kabbalah. Isso surgiu de uma conversa descompromissada, mas acabou se tornando um conteúdo muito importante e que se relaciona com o que eu tô falando e pode inclusive ramificar para algumas dúvidas que você pode ter dessa relação judaísmo e Japão, que é um povo pagão, entre aspas, né? Ali você pode encontrar algumas respostas a esse tipo de dúvida. Agora vamos continuar. Todos a esse ponto, já sabem, haviam duas árvores no Jardim do Éden. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Segundo a Kabbalah, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a lei de Moisés. Não vou poder explicar isso a fundo, mas o Capitão Aleph já ensinou um pouco sobre isso no seu antigo canal. Basicamente, os cabalistas perceberam que há muitas quedas na Torá. O jardim é uma, queda do paraíso, do Éden. A idolatria dos hebreus e a quebra das tábuas de Moisés é outra, mas no fundo são a mesma. Assim, o povo receberia uma Torá
da árvore da vida, mas pelo seu erro, o acesso ao Éden é quebrado e então eles receberam a do conhecimento do bem e do mal, a própria lei de Moisés, que prescreve bem e mal, vida e morte, sim e não, o que é permitido e o que é proibido. Ainda na Cabalá, a proibição de comerem da árvore do conhecimento não era eterna, era temporário. Existia um momento certo, e Adão e Eva transgrediram ao comerem cedo demais. O que essa queda do princípio impediu exatamente? O que era a lei que viria da árvore da vida? O shintoísmo, o Yamato Damashi. Você pode até se perguntar, onde entra o cristianismo nisso? Bom, primeiramente que esses judeus que historicamente teriam formado a ancestralidade comum Japão e Israel eram muito possivelmente cristãos orientais, judeus convertidos. Então essa ancestralidade seria também cristã. Os jesuítas, quando chegaram no Japão, até cogitaram se algum cristão já não teria feito o trabalho missionário nas terras japonesas, assim como demonstraram admiração pela racionalidade com que os nativos interagiam com a religião. Ao mesmo tempo, o atrito foi grande, e teve derramamento de sangue, tamanho foi o estranhamento. E certamente isso se deve às diferenças graves entre o cristianismo primitivo e a ortodoxia que se formou, principalmente no Ocidente. Mas, mais essencialmente, o Japão é, em si, o ponto cardeal do cristianismo, tendo uma conexão arquetípica com Israel. Historicamente, o Japão vem depois, mas espiritualmente, são ambos a origem do tempo. E o cristianismo, naturalmente, se voltou para o Oriente, herdando tradições inclusive judaicas. Isso se prova pelo sentido antigo que o cristianismo atribuía aos pontos cardeais, um sentido que era aplicado em todos os ritos e sacramentos. Eu vou ler um resumo disso no site católico Aletheia, a respeito do oeste e do leste, e vou pular os 2 pontos cardeais para a gente manter o foco. Abre aspas, oeste. O oeste é tido como um lugar escuro e maligno. O sol se põe no oeste e abre caminho para a noite, quando geralmente os pecados são cometidos. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden pelo oeste. Sempre se acreditou que o fim do mundo estivesse nessa direção. A porta oeste das igrejas medievais, através dos quais os fiéis podiam sair antes do fim da missa, mostravam grandes afrescos ou uma janela de vitral em cima da porta com cenas do juízo final. Agora, leste. O leste é o ponto cardeal do amanhecer e foi associado de forma natural a diversas imagens cristãs. Considerado desde o início como o símbolo de Cristo, a luz do mundo, e com a ressurreição, tal como está descrito no Evangelho, que Cristo ressuscita dos mortos ao amanhecer. Esse ponto também está vinculado ao paraíso e ao céu, já que o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden do lado do Oriente e colocou nele o homem que havia criado, em Gênesis 2:8. Durante vários séculos, os cristãos rezaram olhando para o leste, ad orientem, na liturgia eucarística e em suas orações diárias. Os cemitérios também eram orientados nessa direção, de tal forma que os defuntos eram sepultados voltados ao leste. Acreditava-se que assim eles estavam preparados para se encontrar com Cristo. Fecha aspas. Veja que é uma oposição completa entre oeste e leste. E não tem como não pensar hoje em Japão, a própria terra do sol nascente. Um pensamento que talvez te incomode, essa forma de entender leva a uma associação totalmente negativa aos judeus como a sombra ou algo assim. Bom, na verdade, a terra da sombra e da morte é todo o Ocidente. O ponto aqui é, Israel faz parte do mistério do Japão. Mas para curar os males do mundo, incluindo os de Israel, males que têm fundamento nessa relação arquetípica, assim como na quebra dela, é necessário que se descubra que o projeto de Deus era que a árvore do conhecimento do bem e do mal viesse depois, e não primeiro. Essa veio primeiro e impossibilitou o consumo do fruto da árvore da vida. Por isso que o Japão passou a maior parte dos tempos sendo considerado uma terra mitológica, Fusan para os chineses. Não à toa era um lugar inalcançável. Esteve isolado e também propositalmente se isolou. Na revelação de João, Apocalipse de João, a mulher e o dragão estão em conflito, em completa oposição. Mas esse conflito precisa acabar. O Deus irado, que tortura e mata os pecadores no Armagedon, e ainda assim não converte nenhum coração, esse Deus que se apresenta como o Deus da luz e que tenta destruir o dragão, não é o Deus da luz. E o dia da ira é uma profecia para ser impedida e não desejada. O conflito entre a mulher e o dragão existe porque o pecado entrou no mundo. Mas
Na história também entrou o cristianismo, que se volta totalmente à redenção dos pecados, redirecionando os homens para o leste novamente, para o mistério de Cristo que ainda estava para ser revelado plenamente, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, que ainda vemos como que em um reflexo obscuro. E mais uma última consideração. Como você deve saber, hoje é 18 de abril, o dia do Superman. Bem, não fizemos para hoje um vídeo sobre Superman especificamente, mas reflete numa coisa comigo. O Superman é o primeiro super-herói, o pai do fenômeno do super-herói. Um mito moderno criado por dois judeus americanos, ou seja, no extremo ocidente, sobre um herói absolutamente solar, como o Oriente. Um tema que ressoou tanto com os japoneses que mais de um personagem basilar da cultura pop japonesa é um tipo de Superman, como o Goku ou o Ultraman. Os primeiros rascunhos de Siegel e do Shuster, de personagens que antecedem o Superman, como o Doutor Místico, eram basicamente orientalistas, em vez da temática de ficção científica. Em uma história, Doutor Místico viaja pelo plano astral até o Oriente, ao encontro de mestres do Sete, para responder a uma crise. Também, um oriental previu o Superman, como eu mostro nesse vídeo sobre o guru indiano Aurobindo. Vale lembrar que antes de o Superman ser criado, já existia o Ogonbato, no Japão. Uma figura meio sombria como Batman, solar como Superman, meio mágico como o Lanterna Verde original, de origem atlante como o Aquaman, usando espada e capa preta como o Zorro, enfim, uma semente de influências que não se pode ignorar. Isso aqui é um resumo corrido para você perceber que por mais que o vídeo não seja sobre o tema Superman, ele é essencialmente sobre ele. Superman que em sua segunda aparição coloca os dois lados de uma guerra para apertarem as mãos, mesmo que sobre ameaça. Assim como eu faço esse vídeo por um esforço reconciliador de princípios arquetípicos que se dissociaram no início dos tempos, mas que vêm descobrindo serem irmãos. Agora eu fico por aqui. Esteja conosco e esteja atento. Ainda há muito o que revelar. Agradeço aos que ouviram até aqui. Seja bem-vindo ao Nova Gênesis e até logo.